Fala, meu povo, começando mais um Benjamin. Benjamin Mucho. Porra, André Henning. Que isso? Quanto tempo, Saudade, né? velho. Quanto tempo que eu não te encontrava, velho. Que coisa maluca, né, André? A gente mora em São Paulo. É. Trabalhamos com futebol. É. Coisa doida, né? E a gente não se tromba mais em lugar nenhum, né? Você sabe onde a gente se encontrou? Talvez pela última vez, olha como faz tempo. No Japão, cara. Puta, que alegria, que saudade. No Japão. Mais de 10 anos já se foram. Nossa, agora me deu uma deprê. Vai demorar, velho. Vai. Se é que vai acontecer de novo. Ai, meu Deus do céu, nessa encarnação acho que não vai. Não. Deixa eu falar um negócio pra você. Já falei isso numa entrevista que eu dei aí recentemente, não me lembro pra quem. Primeiro, parabéns pra TNT. Pra mim, pro meu gosto, viu? É o canal que faz melhor futebol. Disparado faz tempo. Vocês têm uma linguagem divertida, jovem, não tem ninguém cagando regra. É uma coisa que, sabe, é legal você ver. Adoro a Tainá, que eu não conheço, tá? Eu tô te falando, o único que eu conheço assim pessoalmente, mas é você. Então, é uma coisa de fã mesmo, de quem gosta de assistir futebol. Parabéns, André. A transmissão é legal pra caceta. O pré-jogo. Não tem cagação de regra, não tem... Olha, veja bem, hoje a Barcelona tem que subir as linhas, abaixar as linhas. Parabéns, André. Pô, obrigado, Benja. É claro que é uma construção de muita gente, né? De muita gente. Eu me sinto um pouquinho lisonjeado pelas suas palavras, porque eu fiz parte da construção. Sim. Dessa linguagem, da gente desde valorizar. Desde os primórdios, né? Desde o primeiro. Eu fui a primeira voz a falar na TV Esporte Interativo, que deu a origem ao que é a TNT Esportes lá, né? A gente foi absorvido pela, na época, Turner, que aí virou Warner, que aí virou, enfim, que hoje é um conglomerado, mas a gente começa, a linguagem ela foi desenhada na TV Esporte Interativo. E eu fui o primeiro narrador dessa equipe e tô lá até hoje. Então, assim, um pouco do que nós temos hoje no ar, eu ajudei a criar, a trazer para a tela, a fazer com que o nosso tipo de transmissão fosse caindo no gosto da galera, porque a gente tomou muita porrada. É isso que eu ia falar. A gente continua tomando, mas tomamos muita porrada. Pô, né? vi tanta gente falar umas merda tua. Pô, o André grita. Pô, mas é um estilo legal, cara. Você misturou um pouco, na minha opinião, um pouquinho até do rádio. Muito do rádio, muito do rádio. E eu acho legal pra caramba, sem ter aquela velocidade do rádio Sim. na TV. Mas o grito, exaltando, eu acho legal pra caramba. Então, foi o que a gente imaginou. Quando eu fui contratado, lá atrás, 2006, eu era um narrador de rádio. Eu era repórter na rádio, aqui na Rádio Transamérica em São Paulo, e aí eu tava me transformando em narrador, e eles me observaram, falaram, pô, cara, a gente queria um cara desse, um moleque que tá começando no rádio, que quer ser um narrador explosivo, porque era o que eu queria ser, e vamos apostar nesse cara para ser a referência da nossa linguagem. E aí eu topei, fui e começamos. E aí, claro que vieram vários narradores com a mesma pegada, mas a origem é essa. A gente queria fazer futebol do jeito que a gente gostava de ver. E nós somos de uma geração que, em vários momentos da nossa vida, a gente ligou o rádio e abaixou o volume da televisão. Né? Zé Silvério, então, Osmar Santos. Era difícil sincronizar a imagem com o... Então a gente falou, pera um pouquinho, vamos fazer do nosso jeito aqui. Claro que não podia ser igual o rádio, mas a referência era o rádio e era a forma como a gente queria fazer o futebol. Era a forma como a gente achava mais legal. A gente sabia que a gente ia tomar porrada, mas a gente sabia que a gente ia se divertir também. E quando as pessoas entenderam a nossa proposta, e aí junto com a linguagem veio também um trabalho sério com os nossos correspondentes. Pô, os nossos correspondentes, cara, eles são feras. O Fred senta com o Guardiola. Como é que chama aqui? Me deu branco, perdão. Tem o Beckler, que é o de Barcelona. Pô, esse cara é foda, hein? O Beckler viu de Ele perto. que deu, se não me engano, teve uma do Neymar. Foi do Neymar. Foi ele que deu. Foi, quando o Neymar foi pro PSG. Então, o Beckler, ele conversava olho no olho com o Messi, com o Piquet, com todos esses caras.
o Fred Caldeira senta para bater papo com o Guardiola, com o Klopp. A Clara estava lá em Turim, agora ela está em Paris, e vai trilhando os mesmos passos para fazer uma cobertura de PSG, que ainda é uma referência para a gente aqui, e o Arthur no Porto, que conhece tudo de futebol alemão, a Tati Mantovani no Real Madrid, ela pegou um ciclo de Real Madrid com 5 títulos em... Cara, que ela sentava para conversar com os caras todos, e ainda senta. Então, assim, a gente tem uma equipe muito bacana, com os nossos comentaristas aqui, que eu me orgulho muito. Mas sabe que é um negócio legal também? Todos esses nomes que vocês falaram foram nomes que vocês ajudaram a construir. Isso é legal. Esses especificamente, sim. Todos eles. E se você for parar pra ver, Benja, de quem começou essa história e tá lá até hoje e tal, eu acho que só o Mauro Betting tinha um nome. Quem? O Mauro Betting. É que você não conhece muito bem ele. Mauro Betting. Mauro é aquele que fez um implante. Bom, implante na minha equipe tem uns 4, 5, mas assim... O pai dele, Joelmir Betting. Ah, lembrei. Pô, é brincadeira, viu, gente? O Mauro é meu brother, tá? Então, amanhã sai. Beija e ignora Mauro Betting. Não. Mas o Mauro é um cara que tinha uma trajetória. E um cara que eu adoro. Mas todos eles, cara, se você for parar... Ó, os narradores, os comentários, o Vitor Sérgio Rodrigues, o Bruno Formiga, a Tainá não. A Tainá tinha aqui uma passagem de TV aberta aqui na Band e tal. Mas a grande maioria, cara, a gente que formou. E vários outros que estão por aí também. Então, mas sabe um negócio que pra mim é muito, muito forte de vocês? É o digital. O digital da TNT... Os caras são bons. Impressionante como você... Ó, pra mim é referência, tá? Eu vejo muita gente querendo, às vezes, o cara me pergunta, ô Benja, pô, o que você... Fala, bicho, pode falar? Olha o que os caras fazem. Você tem que olhar quem é o melhor. No digital também esquece. E uma coisa que eu percebo, eu tenho 2 filhos, tá, André? Meu mais velho tem 21, o meu pequeno tem 14. O de 14 só assiste jogo na TNT. Que legal. E a molecadinha, essa molecadinha do videogame, do FIFA, eles adoram. E eles copiam. Você já viu isso? Eu vejo os moleques quando vão jogar, eu vejo lá, tô na hebraica, lá os moleques vão jogar bola e tal. Quando narra, é tudo igual você. Você sabia disso? Não sabia. Essa molecada de 14 anos, eles gritam, faz tudo igual você. Então, mas que bom, né? Que bom que a gente tem aí uma galera crescendo com essas referências. E é bom que a gente vai se transformando. A gente tem uma galera que a gente criou, entre aspas, né? Mas que a gente acostumou essa galera a, por exemplo, ver futebol internacional. A TV Esporte Interativo, Benja, ela mostrou na TV aberta, ela era parabólica. Mas metade do Brasil assistia TV via parabólica naquela época. E a gente mostrava na TV aberta, de graça, na parabólica, campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato Champions, coisas que essa galera só estava acostumada, o Brasil só estava acostumado a consumir na TV fechada, ESPN, e sabe? E a gente, cara, tem muita gente hoje que chega pra mim e fala, cara, eu passei a acompanhar a Premier League. Mas deixa eu te perguntar em cima disso, para não perder o fio da meada. Você acha que com esse negócio desses videogames, desses FIFA, que, porra, é uma coisa muito louca, a molecada ajudou também? Muito. Porque a molecada joga, é Barcelona, é Manchester, Real... Muito. Inclusive, eu cheguei a ter uma narração pirata no PlayStation 2, eu acho. Eu não sou jogador, mas chamava Bomba Pet. E tem uma galera que cresceu jogando, porque não tinha dinheiro pra comprar o game original, FIFA original, e comprava o pirata, e a narração era minha. Caraca! Nunca ganhei 1 centavo, nunca soube, só fui ver depois de muito tempo, e os caras pegavam uns pedaços da minha narração, que era a narração que ia na televisão, uns pedaços, e montavam, cara, no videogame. Eu tenho muita gente que até hoje vem falar comigo, vem pedir foto, Cara, eu sou seu fã por causa do Bomba Pet, porque eu jogava com a sua narração no videogame. Eu falo, comprou pirata, né? Olha, eu não vou incentivar produto pirata, mas a ideia foi sensacional. Pô. E eu acho que os caras do FIFA deveriam te chamar. Agora eu me ferrei, né? Porque... Não pode, por contrato? Não, porque acabou de trocar, né? Faz 2 anos, acho que o Villani assumiu. Eu adoro o Villani também. Então, mas aí não vai trocar agora, né? Ah, não sabia. Não, outro cara que eu gosto pra caramba. O Villani assumiu e aí demora bastante, porque os caras vão incrementando. André, qual foi o jogo mais legal que você narrou na vida?
Tem algum que a gente pode falar que você fala, porra, esse jogo foi foda? Pô, foram tantos, bem já. Mas eu acho que o jogo que entrou pra história, que entra pra história, foi o Barcelona e PSG, né? O 6-1. Porque é um resultado completamente inesperado, não só pelo resultado do jogo da ida, que foi 4-0 pro PSG, como do jeito que tava o jogo da volta. O jogo da volta tava 3-1 até... Faltavam poucos minutos. E aí o Barcelona faz 4, 5, 6. Eu acho que até hoje é a grande atuação do Neymar no futebol europeu. Eu acho que é a grande atuação, sabe, da carreira dele lá, com a camisa do Barcelona. E ele teve grandes jogos. Ele pegou a bola debaixo do braço, fez de pênalti, fez de falta, não foi? Aí ele levanta a bola do gol do Sérgio Roberto. Ele esmirilhou naquele jogo. E o gol do 6-1 acaba entrando pra história. Eu acho que foi o grande jogo, assim, que eu... Ó, eu vou te falar, eu não minto, tá? Por exemplo, quando eu dou meus palpites na KTO, eu tenho errado todos. Todos. Da rodada do fim de semana passado, errei todos. Juro por Deus. Eu falo, não, tudo. Mas desse jogo... Sério? Esse jogo eu falo pra você. Eu falei, o Barça vai classificar. Não tem isso aqui. O PSG. O Benja, a gente fez o jogo de ida lá em Paris, em loco. Foi 4-0, foi um passeio. Foi um passeio. E o Tite, técnico da seleção brasileira, na ocasião, estava lá, assistindo o jogo com o Edu e mais alguém. E ele foi na cabine depois, na nossa posição de transmissão, batemos papo. Pô, não vai, nunca que vai conseguir reagir, nunca que vai... Então, assim, eu pelo momento, eu achei que não ia acontecer. E pelo jogo também. Tava 3-1, tava... E aí, cara, foi chegando. Foi um dos jogos incríveis que você tem a sorte de testemunhar e de narrar. E tem a sorte que eu tive, competência, mas sorte também. Na hora tem algo que acontece ali de mágico, que eu consegui pegar o nome do Sérgio Roberto na hora, né? Porque o cara vem, levanta, o Neymar, né? Qualquer outro jogador tentaria chutar de longe, sei lá, ele limpa a bola, levanta na área, e quando o Sérgio Roberto entra, e eu não tô fazendo esse jogo lá no estádio, eu tô pela televisão, então eu tô vendo a mesma imagem que você tava vendo em casa, que todos estavam vendo em casa, e eu, Sérgio Roberto! E minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu, que é uma narração que até hoje a molecada repete, gosta, e eu acertei o nome do Sérgio Roberto. Se hoje você parar para analisar a escalação daquele time do Barcelona, se você falar 7, 8 nomes de quem faria o 6º gol, pô, quem que você acha? O jogo vai ser 6-1. Quem que você acha que vai fazer o 6º gol? O Sérgio Roberto não vai aparecer em 7º, 8º, 9º, e foi ele que fez, eu acertei o nome dele, tudo certinho, bonitinho, e é um gol histórico. André, mas você põe muita emoção na transmissão. O jogo pode estar uma merda, vai bater um lateral, você transforma o lateral num gol e um Puskás. Eu acho isso divertidíssimo. Mas quando você tá no estúdio, não é diferente, cara? Porque no estádio você tá ali, né, meu? O estádio Eu sempre falo que o jogo em si, cara, ele é o que menos faz a diferença. Porque no jogo, eu tô na área da imprensa, eu tenho ali o monitor, eu tô vendo o jogo de uma maneira diferente, evidente, porque eu tô no estádio, mas eu não tô tendo contato com a torcida. O contato com a torcida, estando no estádio ou no estúdio, é quase que igual. Ele é através do meu... Claro que eu vejo de longe, pô, a torcida vai dar... Começa uma coreografia ali, começa uma... Ok. Mas no final de contas, pra mim, é um som. Isso é da minha herança do rádio, Então, o que eu acabo fazendo pra compensar? E aí, o diferente sim é você estar na cidade, você chegar mais cedo na cidade e começa a conversar com o torcedor. Pegar o clima, né? Chegando no estádio. Porque você já chega... Aí você já chega no estádio diferente. No estúdio, você não consegue. Então, eu uso algumas manhas para tentar igualar isso. Então, o que eu faço? Se eu vou narrar um jogo do Barcelona, eu vou pra TV, vou pro trabalho ouvindo uma rádio de Barcelona, escutando uma rádio espanhola. Eu acordo, eu baixo o jornal da Espanha. Eu começo Aí vai ser contra o Manchester United, eu vejo um pouquinho da rádio da Inglaterra. Eu ouço um pouquinho da rádio da Inglaterra, vejo um pouquinho da TV hoje, que você consegue ver TV do mundo inteiro. Então eu entro nos sites que tem conversa de torcedor do Barcelona, vejo os comentários das notícias do jornal da Catalunha. Vou começando a tentar
me envolver de uma outra forma. E, cara, aí o fone vai no volume 150 no talo. No talo, daqueles que daqui a um tempo eu vou ter, com certeza, problemas de audição, porque realmente... E aí... A gente sente... Eu ouço música assim também. Então, eu não consigo ouvir baixo. É aqui, ó. É aqui. E aí, cara, eu me levanto narrando, no estúdio eu compenso dessa forma. Acaba que eu ouço tão alto que provavelmente eu tenha problemas de audição. Eu faço teste de audição a cada 6 meses, faço acompanhamento, porque eu ouço muito alto, Benja. É a forma que eu tenho de compensar a ausência, sabe, desse clima de estádio, de chegar no estádio, de esperar. A gente chega muito cedo, e me acostumei a chegar muito cedo no estádio na época de repórter, e de ver o estádio enchendo, as pessoas chegando e tal. Então, como eu não tenho isso do estúdio, eu compenso Cara, eu ouço a torcida, eu fico maluco, cara, com aquele barulho de torcida. E aí, narro, levanto, gesticulo. Então, mas o André, por exemplo, tem uns lances, cara, tem gols, assim, que... Onde eu acho que isso é muito diferente dos outros, né? Por exemplo, outro dia eu recebi aqui o meu ídolo máximo, que chama-se Silvio Luiz. O Silvio, pra mim... Referência de todos nós. O Silvio, pra mim, é o Pelé. É o Pelé. Mas de televisão, cara... e tem caras bons, eu adoro o Guga também, o Luiz Roberto. Esses caras são bons pra caramba. Só que você, na hora do gol, não é só o gol. Você vem com um poema. Então... Aquelas loucuras todas de gritar, inacreditável! Só falta um dia você falar, do caralho! Pô, adoraria. Tem que falar um dia mesmo, foda, do caralho não é mais palavrão. É um advérbio de intensidade. Então, André, o gol, principalmente quando aqueles gols, né? Tudo aquilo que você fala vem na hora, é uma luz, ou você se prepara do jogo e fala assim, bom, se rolar um gol assim, eu preciso usar essas palavras. Não, cara, não tem como se preparar pra isso. Evidente que tem coisas que, sei lá, vai, chutar. O fulano faz 10 gols, 10 jogos que não marcam um gol importante. Se ele fizer um gol decisivo, claro que o natural há tanto tempo que esse gol não acontecia, sei lá, veio na hora certa, sei lá. Essas coisas, elas já estão meio que, elas estão ali pra você, são informações que elas estão ali. Mas o sentimento na hora, às vezes eu não vou usar informação nenhuma. É como se eu estivesse assistindo televisão. É como se eu estivesse falando em casa. É isso. Você fala o que eu estaria falando no sofá. E no final das contas, eu acho que é isso. Eu falo algo que eu, se estivesse vendo o jogo, falaria. E não narrando, né? Então, não tem como se preparar pra isso. E vem do rádio, cara. Vem do Osmar fazendo o discurso pós-gol. Então, ele narrava, temos o mesmo time, compartilhamos da mesma paixão pelo mesmo time. Eu, você e a Elô Campagnolo. Então, e milhões pelo Brasil. E eu, quando era garoto, eu ouvia o meu time no rádio, através do rádio. E eu ficava imaginando, cara, como é que tá o Pacaembu? E aí o Osmar começava a falar, as bandeiras estão tremulando. E quando vinha o grito de gol do Osmar, fica, tum, que bonito é do Corinthians, e que vinha aquele discurso pós-gol, cara, que não mexia muito comigo. Então, e é o que o Osmar fazia, o que o Silvério faz, e ela passou dizendo, me chuta, e o que o Éder Luiz faz, e o que o Oscar faz, e todos os grandes narradores de rádio que eu adoro, o Pedro lá no Sul, o Zé Carlos Araújo, são tantos ídolos, cara, que eu tenho, e esse discurso pós-gol, de trazer um pouco daquele sentimento, é do rádio, é total do rádio. Total. E às vezes tem gente que fala assim, no teu caso, no meu, de várias coisas, não é... Fala assim, o fulano copia o outro. Não é questão de copiar. É questão que a gente que gosta de futebol, a gente cresceu ouvindo e vendo esses caras, que isso entra na mente, é inerente à nossa vontade, entendeu? Eu tenho coisas pra caramba que eu faço hoje, na TV, que era o que o Silvio Luiz fazia no Clube dos Esportistas, por exemplo. Não tem, você tá copiando ele? Não. Mas, gente, eu vi o cara era o máximo. O cara era o máximo. Como é que eu não vou... Não é, André? Tem coisa que... Sem dúvida.
Eu, quando era repórter, cara, como é que eu me via às vezes falando, caraca, cara, será que eu tô imitando o Vanderlei Nogueira? Né? Será que eu tô... E eu tava pegando ali como referência, eu tava me alimentando, e que sorte que nós tivemos. Lógico. De nos alimentarmos de grandes caras, de grandes profissionais. Então, quando alguém chega pra mim, pô, você tenta imitar o Galvão Bueno pra caramba, né? Tento. Acho que no fundo eu tento, né? Tentava, pelo menos no início da carreira, ou você tenta de trazer aquele negócio de trazer uma carga de emoção, porque o Galvão, cara, eu sou da época que o Galvão era aquele sofrimento, né? Vai que é sua, Tafarel! E de criar aquele drama, e que, pô, cara, que eu levei pra minha narração, e de trazer o negócio do Osmar, daquela alegria de narrar, de se envolver, de se emocionar, eu trouxe pra narração. Então, se alguém virar pra mim e falar, pô, cara, você tenta imitar o Osmar Santos? Tento. Pô, mas você tentou também trazer um quê de, vamos lá, de Silvio Luiz, de trazer aquele bom humor e tal. Sim, senhor, tento. Pô, o Luciano do Vale, que gritou, muita gente acha que não, acha que eu fui o primeiro cara a gritar na televisão. Porra, o Luciano, tiro cara... Tiro de meta! Pô, e o grito de gol dele vinha da alma, vinha... Tento. Pô, eu me alimentei na fonte desses caras. Então, e hoje vejo... com muita humildade, assim, vejo e fico imaginando, cara, será que esse narrador novo, será que esse cara tá, não me imitando, mas será que ele tá me tendo como referência? Então, e eu vejo, cara, eu acho que tem. Você não fala, eu falo. Eu falo. Por isso que faz muito tempo que eu queria bater um papo com você, porque eu acompanho. E às vezes o nosso ouvido, de quem trabalha, é diferente a nossa visão. Você repara em coisas que talvez a galera só tá reparando numa coisa. E eu não. Não pode uma partida de futebol. Não é que eu acho. Não pode, cara. Ter uma narração fria. Eu também acho que não. O futebol não é frio. O tênis, que é legal pra cacete, é uma narração fria. Por enquanto. O basquete já tem os caras que não pode, cacete. Eu acho um que jogo pode. De futebol, você tocou a bola pro fulano. Tocou pro ciclano. Gol. Poder pode, não tanto pode, que tem. Mas não pode. Eu não gosto. Não pode. O jogo de futebol, é isso que as pessoas têm que entender. Porque futebol não é só um esporte. É. Diferente. Tá? Futebol é diferente. Ninguém vai morrer pelo Nadal. Não. Ninguém vai tatuar a cabeça com o troféu de Wimbledon do Federer. Não. O futebol é diferente, André. Eu acho também. Entendeu? Você não pode ter... Por isso que eu bato na tecla, eu tô um cara... Eu sei que às vezes eu tô repetitivo, porque eu acho que a gente... O que sobrou, a minoria que sobrou do futebol raiz, daquela coisa que a gente gostava dos anos 90, a gente tem que brigar por isso. Não pode, André, não pode, cara. Você não consegue ver mais nada. É tudo muito chato. Eu vejo alguns... Eu sou da seguinte tese. O cara tem que passar na televisão e ele tem que saber que sou eu que estou narrando. Ele tem que estar passando... Hoje em dia, os jogos estão tão pulverizados e tão... Né, em tantos lugares. Você precisa ter uma marca, né? Você precisa ter uma marca. E isso eu tenho desde a época de rádio. Pô, no rádio, cara, eu era um repórter de uma emissora... Na época, acho que tinham 7, 8 emissoras que faziam futebol em São Paulo. Era diferente. Então, assim, cara, o cara passar, pra ele tem que saber que sou eu reportando. Pra eu tentar segurar ali 2, 3 pessoas, que sejam. Né? Você tem que tentar se diferenciar de alguma forma dos outros. Eu não posso ser igual. E eu acho que é a mesma coisa que eu levei pra narração. O cara tem que passar e saber, pô, é o André que tá narrando. E eu vejo ainda hoje, eu acho que mudou bastante. A gente vem mudando o padrão de narração. Ele vem mudando. E acho que um pouco é por responsabilidade nossa, da nossa forma de transmitir. Mas eu acho que ainda tem narradores que você passa e fala, quem é, cara? É fulano ou fulano? Porque tem uma maneira uniforme de narrar ali que pro meu gosto, não é legal. Então eu gosto, cara, de passar e falar, pô, é o Luiz Roberto que tá narrando. As pessoas têm medo de ousar? Ou são as emissoras que não querem ousadia? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Eu acho que tem também, do mesmo jeito que a gente bebeu em fontes que são, né? O Luciano é completamente diferente do Silvio Luiz, que é completamente diferente do Galvão. A gente se alimentou e bebeu dessas fontes que são diferentes, a gente pegou um pouco de cada uma.
Tem gente que gosta mais de outro tipo de narração e que pegou ali de narradores mais parecidos, que narravam de uma maneira mais parecida. Então, e essa galera tá aí também narrando. E é a galera que eu ligo, por exemplo, pô, eu não sei se é fulano ou se é fulano. Será que é? Às vezes eu vejo um cara começando muito igual ao outro e falo, pô, ele vai se soltar, né? Ele vai passar a ter a marca dele. Mas eu gosto de ver uma transmissão que eu sei quem é que tá narrando. E quando eu brinquei com você do tênis, por enquanto, cara, eu sou louco pra, por exemplo, fazer uma narração diferente de tênis. Você acha que o público do tênis aceitaria isso? Não, mas eu não sei se eu quero o público do tênis. Você quer um público de... Você quer trazer um público novo. Diferente. Eu não sei se não valeria a pena. Pô, você não se pega torcendo pelo Nadal ou pelo Federer? Não. Não? Não. É que você não gosta. Não. Assisti uma puta final de Roland Garros, de Wimbledon. Você não é legal consegue... pra caceta, mas... Pelo esporte. Pelo esporte. Então. É uma coisa mais... É legal pra cacete, mas é frio. Pra mim, é frio. Tá. Sim. Eu acho que tem espaço pra você fazer uma transição, não torcendo, de repente, pra um cara que nós não temos envolvimento. Vai. Nadal ou Federer, é difícil você pegar qualquer um e nenhum dos dois é brasileiro. Por exemplo, se aparecesse um tenista brasileiro, é isso que tá querendo? Se aparecesse um tenista brasileiro, ou se pegar realmente narrando Nadal e Federer em momentos da partida que tá mais pro Nadal e que o Federer tá precisando se recuperar e aí vem o Federer. Deixa eu te falar, mostra que você é bom. Não consigo. Não cacete! Não consigo. Não, Ace do Nadal, versão André Henning. Caraca. Vai, André. Baixa o santo aí. Seria bom ele narrar todos os trejeitos dele, né? Vai. Enfia o dedo na cueca. Manda aí um smash, vai. Tira a cueca. Olha, ele ficou vermelho, Elô. 50 anos de carreira, ele tá nessa. Não consigo. Juro pra você, cara, não consigo. Vira e mexe, o Benja. O cara vem pedir uma foto, pede um áudio. E um gol. E pede um gol. Pô, narra um gol do meu filho? Narra um gol, eu falo, cara, desculpa, velho, eu não consigo. Eu não consigo simular. Agora, se a gente tiver... Outro dia, a gente tava em Istambul. A gente tava em Istambul esperando a entrevista coletiva, faltando 2 dias pra final. Estávamos sentados eu, Alex... Tem pouca moral lá, né? Eu tive em Istambul agora. Nossa é impressionante como ninguém gosta do Alex lá, né? É difícil andar na rua com ele. O que eu comi de graça, velho. Falando que era amigo dele. Então, cara, tava eu, Alex e uma turma da TV vendo a Bia jogar. Haddad. A Bia tava jogando Roland Garros. Roland Garros, tava na mesma semana. Eu me peguei narrando ali. Narrando pra galera. E, cara, aí saiu. Porque tava acontecendo, eu tava vivendo aquilo, e aí fiz uma narração de tênis do jeito que eu quero fazer. Filha da... Como é que erra essa bola, cacete? E ali eu consigo viver. Imaginar, simular, eu não consigo, cara. Se você falar pra mim, narra tal gol de novo, eu não consigo. Eu preciso estar ali sentindo. Você ensaia? Você já ensaiou alguma vez? Não. Tipo em casa, falou, vou narrar aqui pra ver como é que sai? Bom, até os 17, 18 anos de idade, ensaiei muito, né? Narrei muito campeonato de botão. Foi o meu ensaio. Meu ensaio foi desde os 5 anos de idade até os 17, eu narrava sozinho em casa. Futebol de botão, jogo na televisão. E qual foi o jogo que mais te causou emoção? Não precisa ser a melhor narração. Mas um que você falou, caramba, cara, me deu até um negócio aí. Eu tive vários momentos assim da carreira que eu tive, cara, que eu tive que parar pra fazer Pera um pouquinho. Deixa eu aproveitar um pouquinho esse momento aqui. Por exemplo, fazer um jogo ao lado dele, Zico. Porra. Aí já é uma página à parte no currículo. Já. O primeiro jogo que eu fiz de Copa do Mundo ainda como repórter, primeiro jogo que eu narrei de Copa do Mundo, primeiro final de Champions, primeira vez que o Zico estava do meu lado, o Sávio fazendo um jogo comigo em Madrid. Tiveram vários momentos de eu ter que parar pra... Pera um pouquinho, deixa eu aproveitar. Mas, cara, teve um dia que as pessoas acham engraçado, porque elas falam, não é possível. Você narrou final de Champions, eu narrei o Brasil campeão mundial de handball feminino, que ninguém no Brasil viu esse jogo. Eu me emocionei pra cacete, eu fiz... E você fez no estilo André Henning? Fiz no estilo André Henning total.
E teve uma semifinal de Copa do Nordeste, cara. Copa do Nordeste é um tesão, cara. E teve um jogo do Bahia, uma semifinal de Copa do Nordeste. Um dos momentos da minha adolescência foi na Bahia. Eu mudei muito por causa do meu pai, correspondente, morei em alguns países, mas uma boa parte da minha adolescência eu morei em Salvador. Então, eu tenho uma ligação com a terra e meus amigos são quase todos torcedores do Bahia, tem a ligação com o futebol e tal, e quando eu passei a narrar a Copa do Nordeste, eu tava meio que realizando um sonho ali, eles me viram começar narrando, eu narrava na escola, eu narrava nosso jogo na hora do recreio ali, eu narrava a gente jogando bola, e aí eu tava narrando e esses caras estavam me ouvindo narrar o Bahia. E aí teve um jogo na Fonte Nova que o Bahia tava perdendo no intervalo, e eu saí da cabine assim rapidinho pra ir no banheiro, e comecei a ouvir a torcida do Bahia. Bora Bahia, bora Bahia, bora Bahia. Começou um clima na Fonte Nova que eu me transportei para o meu tempo de moleque. E de estar ali na torcida, que foi o Bahia campeão de 88, que eu fui na Fonte Nova várias vezes, e tinha aquele clima o Bahia do Bobô, do Zé Carlos, do Charles, Paulo Rodrigues, um meio-campo que jogava muita bola. A torcida do Bahia jogava junto, como sempre jogou, mas eu me transportei para aquele moleque de 13 anos, 12, 13 anos de idade, que queria ser narrador e ia pra Fonte Nova para ver jogo. E o Bahia virou aquele jogo. O Bahia virou, ganhou, se classificou pra final. E aí, quando acabou a partida assim, falei, caraca, cara, eu tô aqui sentado numa cabine de transmissão na Fonte Nova, onde eu tantas vezes tinha ido quando moleque. Eu, quando era moleque, Benja, meu pai me levava, eu tinha um caderninho que eu anotava a escalação dos times, eu ficava narrando sozinho. Teu pai gostava de futebol? Gostava, gosta ainda. Ele torce pro mesmo time que nós? Ele torce pro mesmo time que nós. E ele me levava, cara. Eu ia narrar Bahia e Catuense, Bahia e Leônico, Vitória e Atlético de Alagoinhas, Fluminense de Feira. E eu sentava lá com um gravadorzinho na cabine de transmissão lá da TV Aratu, onde meu pai trabalhava, e eu ficava narrando o jogo sozinho. E aí, naquele dia, eu falei, caraca, cara, eu anos atrás estava aqui brincando de narrar. Hoje eu tô aqui narrando de verdade e meus amigos estão me vendo. Os meus amigos estarem me vendo, pra mim foi... Aí bateu aquela puta emoção. Bateu. Esse dia foi o dia que eu falei, pô, eu acho que eu posso bater no peito e comemorar, velho. Eu conquistei alguma coisa. Ô, André, qual foi o pior jogo que você fez? Tem algum que você fala assim, meu, não é possível, cara. Não, sem nem com aqueles clichês, Brasil eliminado. Não. Aquele jogo que você falou, pô, foi uma merda, narrei mal, o jogo foi ruim. Já tiveram Pô, tava num dia ruim. Porque as pessoas têm que entender o seguinte, são seres humanos, né, gente? Não são máquinas ainda. Tem aquele dia que você tá mal. Claro que brigou em casa, não tá bem. E é um show. Ligou a luzinha ali, né? Você sabe que quando tem coisa pessoal acontecendo assim, a não ser coisa que envolva saúde, de filho, aí é preocupante. Mas brigar com alguém, brigar em casa e tal, eu vou narrar o jogo, eu desconto tudo na narração, velho. Eu narro com mais vontade ainda. Que nem o Mike Tyson. Exatamente, eu desconto em alguém. E era narração. Eu já tive muito jogo, cara, de ter problema pra identificar jogador, por causa dessa numeração que tem de alguns times. E de time que você não tá acostumado a narrar, cara, que às vezes você fala... E aí você dá um migué? E aí você tenta dar um migué. Só que o torcedor do time, ele percebe. Ele percebe. Então, às vezes cai de paraquedas, um time que você não tá... A gente pegou uma época, por exemplo, de Campeonato Brasileiro, que a gente narrava os mesmos times. A gente pegou 3 brasileiros, Atlético. Eu acho. Atlético Paranaense, Bahia, Palmeiras, Santos, Fortaleza, Ceará. Então, ok. Agora a gente narra os jogos do Atlético em casa. Então eu vou narrar Atlético e Cuiabá, vou narrar Atlético e São Paulo, vou narrar Atlético e Corinthians, vou narrar... Dá pra você ir, mas, cara, tem um time que você chega, você bate o olho e fala, velho, não dá pra ver. Quem é? Não dá pra ver um número. Lá na lateral esquerda, no lado esquerdo do time, estão todos com a chuteira preta, estão todos com o cabelo igual. Então, outro dia no Flamengo eu vi 3 Gabigol, velho, nenhum Então, Gabigol. E aí você fala, caraca, e agora, velho? Porque antes tinha um cabeleira, cabeleira, na zaga tinha um mais baixinho, o outro mais alto, um mais escuro, um mais clarinho. E sabe outra coisa que eu fico puto?
é a numeração. Por exemplo, numeração. era, não sei porque hoje o cara é 18, 35, 108. Pô, era legal. 1, 2, lateral direito era 2, lateral esquerdo era 6. Eu acho legal até que tenha o fixo. Eu não gosto. Só não pode ser 46. Mas mudou tudo, cara. Outro dia eu fui narrar uma pré-temporada aí, um time. Pré-temporada é uma. 50 caras de cada jogo de cada lado. Porra, troca o time inteiro. Intervalo, troca o time inteiro. Eu falo, tá bom, querido. Só que agora é o seguinte: o cara que tá entrando é o cara que o cara chamou da base, é o cara que chamou. Pô, não. Você dá um migué. Dá um migué. Só que tem um monte de torcida desses times hoje, cara. Mas ficam cornetando. Ô, André, você sabia que eu narrei meus 15 minutos de fama na Fox? Na Fox, Canal 2. Não, porque quando voltou, quando eu estava na pandemia, com um tempão sem jogo. Sim. E teve o Campeonato Alemão, a volta, o único jogo no mundo, a volta, que não tinha estádio, que os caras falaram que tinha que enxugar a bola, era da Fox. Sim. E aí o esquema é o seguinte, o Nivaldo narrava da casa dele, o Simon comentava da casa dele, eu não me lembro se era o Pascoal da casa dele. Caiu. E eu fazia a abertura, o pré-jogo, o intervalo. Então era o seguinte, camisa da Fox, bermuda, cueca. Óbvio, né, mano? Óbvio. Aí, vamos lá, André. Ô, gente, que legal, hoje, até que enfim, a volta do futebol, Campeonato Alemão, nem lembro quem era. Pô, não sei o quê, bibibi, bababá, Nivaldo Preto, você e tal. Tirei a camisa, botei num cabide, fui pro sofazão. Abriu uma. Aquela coçada tradicional de quem tá vendo televisão e quem é homem sabe do que eu tô falando. E tô lá, velho. Toco o telefone. Assume. Caiu a internet do Nivaldo. Foi eu? Eu? Vocês estão loucos? Assume. Botei a camisa, e falei, a bola agora tá com o número 4. O número 4 tocou pro número 8. Eu fiquei até ele voltar. Pô, mas não saiu um gol, cara. Eu queria pelo menos ter narrado um gol, né? Mas... Gol do número 11. Então. Cara, já aconteceu várias dessas aí de cair transmissão e eu, quando era repórter, eu ficava secando, torcendo pra falhar o microfone do narrador. Sim, mas deixa eu te falar, mas o rádio dá a escola pra todo mundo na hora do sufoco. Dá. Só quem trabalhou em rádio tem esse jogo de cintura de sair de uma roubada dessa, não é? É. A escola do rádio, ela é maravilhosa e já me tirou de várias enrascadas. Tem uma coisa que eu ainda não tô acostumado, que é a câmera ligada na cabine. Eu não tô acostumado com ela ainda. Te tira a privacidade? Me tira a privacidade. É um negócio que eu sou voto vencido. Eu já falei publicamente, já falei pros meus chefes. Que virou um produto, Virou um produto. O teu pessoal do digital deve adorar eles isso, adoram. Gera um corte. Adoram. Né? Pega o André Henning gritando, se esgoelando, mas e o comentarista do lado, não é não? O corte eu não sou contra. Mas eu sou da seguinte, eu acho que deveria estar ali gravando. E depois a gente vai selecionar o que vira corte e o que não vira. Mas ficar ali é complicado. É porque ali que pega eu sei, não, legal. Essa parte eu já entendi. Só que você tá ali porque, velho, você tem vontade de enfiar o dedo no nariz. Mas enfia, tem que esquecer. Então, não, eu já esqueci, tive que esquecer na marra. Ainda mais vocês que fazem a coisa natural com emoção, não é o fakezinho. Não, mas aí vem a notícia, né? O portal vem lá, tal, não sei o quê. Pô, não sei o quê, discutiu com... Porque tem horas mesmo que você tá conversando, aí vem o cara no ponto, você tá narrando lá um negócio, aí vem Você já quebrou o pau com alguém? Muito. Vazou já alguma coisa? Não, acho que não. Que sorte a tua. Mas agora... A minha vazou duas. Então, Michelete! Vai tomar caju, Michelete! Aí a Marina, lembra? Boa noite, era eu mandando o Michelete tomar. Eu acho que nunca vazou. Mas eu tenho medo agora, porque agora fica a câmera lá, filmando. Aí, às vezes o microfone tá com mau contato, fala assim, tá com mau contato essa merda, porra. E aí eu falo, cara, os caras... Então, mas falar em policiar, vocês policiam com brincadeiras também? Hoje, pra não causar mal-estar pra ninguém? Assim, no ar, muito. No ar a gente, né, vai
Mas eu tenho um cuidado hoje de, nesse ambiente que nós estamos aqui, se você falar, ó, paramos, acabou, o nosso diretor lá falou, ó, acabou a gravação, eu, enquanto tô com o microfone, velho, eu me policio. Porque nós somos da mesma geração, né, André? E a gente cresceu falando coisas, ouvindo coisas, que às vezes não é que foi a vida inteira ouvindo, né? E assim, e não é só a piada que a gente, quando era moleque, fazia e que hoje não é mais aceitável. Não é só isso não, Benja. Aqui nós temos um ambiente com 1, 2, 3 câmeras. Às vezes, cara, eu preciso trocar de roupa. Eu tô entrando no ar e vou narrar, pra narrar eu vou ficar mais confortável. Fiz que nem você fez aí, de tirar a camisa, botar no... Eu vou narrar. Pô, cara, com 3 câmeras aqui, não troco de roupa aqui na frente, não troco. Não, mas as câmeras estão fora. Tem de cara que já se ferrou, né? Aí eu vou ali no canto, eu troco. Então, assim, eu me policio muito, cara. A gente aprendeu nessa geração, nessa nova era da comunicação, que isso aqui, ó, o microfone, a câmera, isso aqui é um negócio, é uma arma, cara. É uma arma. E se tiver alguém do lado de lá, às vezes mal intencionado, pior ainda. Aqui a gente tem um cara chamado Bruno. Que é mal intencionado? Esse é melhor que a gente fica de olho nele. Nossa Senhora! Mas tem o cara lá que tá bem intencionado, só que não tá sabendo que a imagem tá indo pro satélite, pro... Outro dia terminou um jogo lá qualquer, programa, sei lá, eu desci pro estúdio e comecei a conversar alguma coisa com alguém. Já tava, mas tava dentro do estúdio. Alguém tinha esquecido uma das lives abertas. A nossa live vai no TikTok, YouTube, Twitch, Casa do Cacete, Facebook. Uma dessas, o cara não deu stop. O cara tinha que dar stop em 8, deu stop em 7. Uma dessas tava... Ferrou pra quem? Fiquei 10 minutos conversando. E as pessoas vendo. Aí eu saio... Finalmente, quando eu fui ver meu celular... tal assunto. Falei, pera um pouquinho, isso aqui eu tô conversando aqui. Tem alguma coisa vazando aí. Tudo que eu tava conversando tava... Sorte que não foi nada. Não foi nada... Não foi. Foi uma conversa qualquer mas sorte que não foi... Então, a minha com o Micheletti na Rússia não era o meu programa. Eu ia entrar no ar e tava tudo dando errado. A gente tava fazendo a Praça Vermelha. Tudo tava dando errado. Só que eu tava sentado pra fazer o programa. Não adianta você falar pra mim. Eu não sei mexer na câmera. Sim. Eu não sei mexer no áudio. E o Micheletti gritando. Faltava 2 minutos. O Micheletti gritando. Eu falei, Micheletti, não é comigo. Sim. Não era o meu programa, tava no jornal. Porra, cara, uma hora eu não aguentei mais. Ele tava histérico, nervoso. Eu mandei ele pegar um tomate cru. Sim. Só que o cara deixou o áudio ligado no jornal. E foi a Marina falou, gente, boa noite. Foi sincronizado, boa noite. Vai tomate cru, Micheletti. Ih, Micheletti ficou bravo, né? Foi que a mãe dele chorou. Pô, você me mandou no ar? Eu falei, não mandei no ar, cara. Não mandei. Foi pro ar. Alguém deixou essa porra ligada. Acontece. O André Henning. Cara, o Bruno é um cara muito mal intencionado aqui. Ele é do mal, velho. É um cara do mal. É nada. Tá no penhasco. Galvão Bueno e Luciano do Vale. Quem você salva? Não pode ficar em cima do muro, evidentemente, senão uma brincadeira... Em cima do muro não, em cima do penhasco. Senão uma brincadeira não vai dar certo. Óbvio que não. 2 ídolos. Vem cá, Galvão, vem cá que eu te salvo. Galvão? Galvão. Tá no penhasco. Nossa, como eu sou ruim, velho. Você é. Minha consciência pesa, velho. Tô vendo que você tá bem magoado de ter que fazer isso. Eu tô. Tá no penhasco Zé Silvério e Osmar Santos. Quem você salva? E o Zé é meu amigo querido, cara. Mas eu cresci ouvindo Osmar Santos. Eu morava fora de São Paulo. A Jovem Pan nunca entrou forte em ondas médias em Salvador, em ondas curtas fora do Brasil. Eu ouvia rádio tendo que sintonizar no... E a Jovem Pan, a força dela nas ondas médias, ela se misturava com a Itatiaia, se misturava com a Gaúcha. A Globo entrava... Lá na Bahia você tem que falar, lá senão porque entrava rasgando. Então eu conseguia ouvir mais a Rádio Globo, por isso eu me acostumei mais a ouvir Osmar Santos. 2 gênios,
mas eu salvo o Osmar. Como repórter, tá no Penhasco, Vanderlei Nogueira e Faustão. Pra quem não sabe, o Benja tá louco não. O Faustão era repórter de campo, viu, gente? Excelente. Fez a final de 77 na Jovem Pan com o Osmar Santos. E o outro repórter era Cândido Garcia. Cândido Garcia. Finado Candinho. E tinha o João Bosco. O João Bosco, não. Ele era repórter, mas o... Que depois foi ser assessor de imprensa do Corinthians. Não era o João Bosco. João Bosco é um cantor. Mas era Bosco mesmo. Era João Bosco? Tureta. João Bosco Tureta, Hein? Tá no Penhasco. Você salva quem? Vanderlei Nogueira. Sou fã do Faustão também. Mas Vanderlei. Tá no Penhasco. Barcelona ou Real Madrid? Não é o Barcelona de agora. É as duas instituições. Você que é o Zé Champions League. Puta, isso é difícil, cara. Quando eu tô em Barcelona, eu vou no Camp Nou e falo, cara, que isso aqui é a história do Barcelona. Aí você vai em Madrid, você fala, cara, que coisa... Os caras vão me matar. Quer dizer, vão me matar de qualquer jeito, né? Eu falando ou não. Pela história, tudo que é na Real Madrid. Real Madrid é... Eu vou fazer uma muito filha da mãe pra você. Tá no Penhasco, William Bonner ou Hermano Henning? Essa é fácil. Bonner, mas papai é papai. Papai é papai. O Bruno é do mal. Ele quer te fazer uma. Tem um Penhasco também, Henning. Vamos pro plano, cara. Não. Penhasco. Aqui em São Paulo a gente perdeu o Kleber Machado, né? Nas narrações da Globo. E aí agora é Luiz Roberto. Então eu te pergunto, tá no Penhasco, Kleber Machado e Luiz Roberto, quem você salva? Eu te falei que ele era do mal. Ele é mal intencionado. Ele é. Pelo meu estilo de narração, ser mais próximo, o Luiz Roberto. Eu adoro o Kleber, cara. O Kleber nessa última Copa foi o melhor momento do Kleber. Ele ligou, foda-se, eu acho. Cara, ele tava divertido, ele tava... mais solto. E foi, assim, que foi a primeira Copa também que eu não fui em muito tempo. Eu não fui pro Catar. Então eu consegui ver a Copa. Algo que eu não fazia desde 2002. Não, desde 98, né? Porque 2002 eu já tava lá no Japão, tava lá no... Então eu me diverti vendo a cobertura e... Pelo meu estilo de narração ser mais próximo, Luiz Roberto. André Henning, mulher narrando. É um caminho sem volta. Eu não sei por que as pessoas ainda estão debatendo isso, Benja. É machismo? Acho que é. Acho que é uma mistura de machismo com falta de costume. Foi a resposta do Silvio Luiz para minha amiga Silvia Vinhas. Concordo com o Silvio. Não é machismo. Eu acho que é um pouquinho, sim. Eu acho que é a falta de costume. O machismo é as pessoas criticarem principalmente a Renata. Renata Silveira. Que trabalhou com a gente na Fox. A Renata é uma simpatia. Sim. Gente finíssima. Cara, ela tá narrando. Você pode não gostar, mas eu não sou obrigado a gostar da tua narração. Sim. Mas eu acho que o massacre que fazem com ela, em especial, é uma puta sacanagem. Não é só com ela. Eu tô entendendo o que você tá falando. Eu acho que é uma mistura, porque tem o seguinte: tem gente que tá passando... Eu já ouvi vários comentários. Pô, não pode botar uma mulher pra narrar esse jogo. Pô, não pode botar uma mulher pra narrar um jogo do meu time. Pô, não pode... Esse é o lado machista. Tem o lado de você não tá acostumado realmente, de você passar e ainda não tá... Agora, a maneira como elas são cobradas, cara, eu acho que é muito cruel. Então, o da Renata eu acho uma sacanagem. É muito cruel. E assim, tem mulher boa narrando, como tem mulher que eu acho que a narração não é tão legal. Como tem os homens. Como tem os homens. Mas a maneira como elas são criticadas, e não só as narradoras, né? As comentaristas também. Os comentaristas também sofrem, também. Eu acho que é uma mistura. Acho que ainda tem muito do machismo. Você já narrou futebol feminino? Narrei futebol feminino. Narrei uma Copa do Mundo de futebol Você feminino. Você muda algumas coisas ou você faz a mesma coisa? Não, acho que não. Assim, claro que você tem que tomar mais cuidado com alguns... Como, por exemplo, a gente teve que adaptar... Apita o árbitro, rola a bola. Às vezes não é apita o árbitro, né? Apita a árbitra. Então, claro que tem algumas coisinhas que você precisa adaptar por causa do gênero, mas não. Acho que não fiz nenhuma adaptação, não. Você acha que em breve teremos uma mulher narrando estilo André Henning? Eu acho até que já tem. Estilo já você? Eu vou ouvir, então. Quem?
Eu vi, não consegui identificar ainda. Outro dia eu tava vendo uma transmissão na Cazé TV da Copa do Mundo Feminina, um jogo de madrugada, e tinha uma narração mais solta de uma menina que eu não consegui identificar quem era, mas eu acho que vai ter sim, acho que vai ter. Tomara que tenha. Ô, André, quando você vê que tem gente narrando no seu estilo, te deixa... Orgulhoso? Você fala, porra, tomei porrada pra caceta, velho. Eu vi um monte de barbaridade aí, e agora o pessoal viu que a fórmula... Assim, quando é mais novo, é mais legal, mas, né, que assim, você fala, realmente o cara cresceu me ouvindo. E tem alguns que foram adaptando a forma de narrar, estavam narrando de um jeito e que até criticaram a gente, desceram o cacete na gente, que agora, de vez em quando me pega e fala, olha como o fulano tá narrando. O mundo é redondo, o mundo é redondo. Não, eu acho que não é uma coisa minha só. Tem aí, é uma herança que vem desde Luciano do Vale, a passagem do Éder Luiz na televisão. O Éder é outro monstro. O Éder é um monstro que passou pela televisão, que narrou muito, narrou Champions, narrou Campeonato Espanhol, narrou Campeonato Inglês, na televisão aberta, e o caminho dele, ele entendeu que era o rádio, que era voltar pro rádio. E aí voltou pro rádio e é muito feliz. E ele não é só um baita narrador, ele é um baita vendedor. Baita vendedor. O Éder é um monstro. Baita professor. Meu mestre no rádio é ele. E eu vou trilhando um caminho que essa galera semeou. É que eu fiquei, né, na televisão. Eu já tô aí na televisão há, sei lá, quase 20 anos. Então... André Henning, agora que o pessoal desligou as câmeras, não tem nada ligado, desligou as câmeras, desligou o microfone, tá só nós dois aqui. Já sei o que você vai perguntar. Não sabe nada. Qual seria a sua reação? Você tem a vontade de um dia narrar Corinthians campeão? Puta, me deu até um frio na barriga. Você vai o André Henning gritando pro Alberto, não dá, mas pro Renato Augusto. Inacreditável, Renato Augusto! Eu sabia que ia ter a ver com o Corinthians. Aquele Corinthians e... Boca não, que é freguês. Chelsea não é freguês. Aquele Corinthians e Palmeiras, 0-0, o empate é do Palmeiras, final de Libertadores, e o Renato Augusto, no último segundo, a bola resvala e faz 1-0 o Corinthians campeão. Você acha que seria diferente? Agora, sério, não tô zoando, não. Não, eu também não. E eu vou dar uma resposta sem zoar. O Benja, Corinthians e Palmeiras é um jogo ruim para você fazer essa pergunta, porque eu fui setorista do Palmeiras muitos anos. Você criou Eu criei, cara. Eu criei. Eu tenho amigos palmeirenses. Tá bom, então Corinthians e São Paulo, a final da Libertadores, pronto. O São Paulo realmente eu tenho menos relação, né? Menos relação profissional. O Palmeiras eu tive uma relação... Eu tô a voz do Palmeiras campeão da Libertadores 99, no DVD oficial, que era a fita VHS oficial, a voz é minha, cara. Então, assim, eu tenho uma ligação... Não, vamos mudar tudo. Corinthians e Flamengo. Pode ser Corinthians e qualquer um, tá? Eu só fiz questão de ressaltar o Palmeiras porque eu acho que é importante. Corinthians e qualquer um. Eu acho que seria diferente por uma razão. Meu filho, meu pai, seriam duas pessoas... Uma carga emocional. Uma carga emocional, talvez por causa disso. De falar, cara, meu filho vai estar feliz agora, nesse momento. Meu pai vai estar feliz. Meu irmão vai estar feliz. Sabe? Aí eu acho que é... Mas na hora... Cara, eu confesso pra você que é um negócio... É um foco tão grande de estar ali no... Mas você tá falando um achômetro. Na hora pode ser que tudo mude. Achômetro. Outro dia eu narrei um São Paulo e Corinthians, no Morumbi. O São Paulo ganhou de 1-0. O Corinthians tava num tabu lá, não ganhava. Cara, sem sacanagem, hoje eu vejo a narração assim, cara, quem vê assim, não sabe pra que time eu torço, acha que eu sou São Paulino. Aqui no Morumbi, ninguém ganha do Tricolor, nem o Corinthians, nem ninguém, nem... Sabe, cara, assim, tem um... Eu concordo com você. Eu concordo. Só que, e eu também, pô, quando o Palmeiras é campeão, eu faço programa como se eu fosse palmeirense, porque é injusto.
E quem tá vendo a gente é o palmeirense. Quem tá vendo é o palmeirense. Então você tem que fazer o programa pra ele. O show é pra ele. Mas, cara, em compensação, uma vez no lance, velho, o Corinthians caiu. Eu fui escrever a coluna na época de 2007. Não vou mentir pra você, cara. Eu escrevi, parecia que eu tava escrevendo um obituário. Eu sei como foi. Eu tava numa tristeza, numa desilusão. Eu também tava nesse dia. E é impossível na hora você não vinha aquela carga... E eu acho que isso nem é exigido da gente. Sendo bem sincero, eu acho que o torcedor, quem tá na outra ponta, que entende o que é o esporte, ele sabe que não existe esse negócio da isenção. Não tem, cada um tem a sua história, cara. Agora, na hora, eu tô tão preocupado em fazer uma narração tão você tecnicamente... E assim, de viver aquele momento. É um momento que dali a alguns minutos vai ter uma criança jogando bola. Aí o São Paulo é campeão, o Palmeiras é campeão, o Santos é campeão, o Flamengo é campeão, e eu acabei de narrar o gol do título. A criança vai descer e vai no prédio chutar uma bola e vai gritar uma narração parecida com a minha. Como é que eu vou fazer uma narração que seja triste ou que seja menos... Não tem como, cara. Eu realmente, quando tô narrando um jogo, eu tô narrando pra todo mundo. Pra todo mundo. E sinto muito o torcedor do Corinthians que nesse dia que eu narrei a vitória do São Paulo como, sabe, um negócio fantástico. Sinto muito que o torcedor do Corinthians olhe pra televisão e diz, pô, cara, achei que você fosse corintiano. Desculpa, cara, o momento é do São Paulino. Esse momento agora que o São Paulo ganhou do Corinthians, o momento é dele comemorar. O momento é do... Agora, se fosse Corinthians e Boca, Corinthians e... Aí é uma outra história. Eu tenho isso toda hora. Como seria Palmeiras e Chelsea, como seria Palmeiras e... Eu tenho isso toda hora, porra. Eu sempre falei que sou corintiano. Eu falo, pra mim não tem time hoje no Brasil melhor que o Palmeiras. Pois é. Você é vendido, você tá babando ovo. Eu não tô babando ovo. Eu vou falar o quê? Que o Corinthians hoje é melhor que o Palmeiras? Não sou louco. Hoje o melhor time do Brasil é o Palmeiras. Tem que falar, tem que assumir. Ué, vai fazer o quê? Mas pra gente, estamos chegando perto do fim. Mas eu via, né? Tem uns caras mala. Tem uns caras que te cobram e falam assim, não, mas você narrou o gol do Flamengo tinha 23 Os e 15 Ls. E o gol do São Paulo, ainda tem isso? Tem. Isso é demais, velho. Quando termina um jogo de Champions... Eu saí do Twitter já tem algum tempo, mas o Twitter era um soco no estômago, Por quê? né? Tava brigando muito? Tava me fazendo... Tava te consumindo? Tava. E não passou a ser assim... um momento bacana de troca de alguma coisa pra 10 momentos de... Mas por que os caras... Mas os caras pegaram no pé do quê, cara? De um monte de coisa. Passou por política, passou por... E aí, jogo, quando terminava o jogo com as duas torcidas me xingando, coisa linda. Sinal de que o trabalho foi bem feito. Lógico. As duas torcidas desagradou todo mundo, tá mas chega uma hora que isso vai te consumindo, vai... Então, assim, eu já tive, por exemplo, jogo do cara falar assim, porra, quando o Cássio faz uma defesa, é uma coisa. Mas você não fez a mesma coisa na hora que o Fábio fez a defesa. Pô, cara, deixa eu te falar, no mesmo jogo, eu tô dando aqui um exemplo, né? No mesmo jogo, o Cássio fez 8 defesas dessa. O Fábio era a primeira, era a segunda. Eu não sei por que eu narrei essa defesa do Cássio com mais ênfase do que a do outro, mas não dá pra você exigir de mim... Pô, quando o Cássio defender, você tem que falar Cássio com 8 segundos. Quando for... Não dá, cara. É do momento. É do momento. Por isso que eu te falo que o futebol não é um esporte somente. Não dá pra... O tênis, o cara não vai reclamar que você narrou um ace com mais ênfase do Nadal do que do Alcaraz. Você não vai. Vamos ver quando eu começar a narrar desse jeito. Eu vou cobrar. Quando eu tiver uma partida de tênis, eu vou ver você narrar. Olha que tô olhando feio pro André Henning, por quê? Pra você. Elô Campagnolo, que trabalha com a gente, que foi a primeira mulher a entrevistar o primeiro treino oficial do Garrincha. Tava com o Mauro Betting lá no dia. A Elô e o Mauro Betting. Tem história, Elô. Garrincha começando, o Elô já tava lá entrevistando ele. André Henning, pô, que legal, velho.
Obrigado Eu pelo ficaria convite. aqui mais 1 hora falando de futebol com você. Como é bacana. Tô super feliz pelo teu sucesso. Cara, como você rompeu barreiras. E, de novo, parabéns pra vocês lá, meu. Não tem pra ninguém, cara. Quem melhor hoje, melhor transmissão, melhor futebol, tá com vocês lá. Parabéns, cara. Imagina, cara. E Obrigado. manda um beijo pra Tainá, de novo, que eu não conheço e eu adoro ela. E ela é porrada, hein? Ela é. Ela não foge, Traz ela aqui. Ela não foge, não. Traz ela aqui. Ela mora em São Paulo? Mora em São Paulo. Precisa trazer ela, meu. Traz. Ela é raiz, velho. Eu Ela vejo é. ela no Instagram. Ela dá umas Os porradas. caras falam umas merdas, ela devolve. Isso aí. Não dá pra folgar com a mulher, Vou não. mandar um abraço pra galera da TNT Sports que me liberou de estar Obrigado, aqui. galera da TNT. E, pô, obrigado pelo convite, cara. Quando Pô, precisar tá é louco. só me chamar. E vamos ver, quem sabe, né? Não sai um dia esse gol, né, do Renato Augusto em breve. Aí... Tô achando difícil, hein, Benjamin? Eu também. Não me deu Mas certo. vai, foi bom enquanto durou. A gente comemorou pra caramba, cara. Eu sei, mas... Sensacional, André Rene. Inacreditável, André Rene. Semana que vem tem mais. Benjamin. Benjamin, muito tchau.